Olá, amantes e curiosos do EPInfo, tudo bem? Eu sou Zênia Guedes, fundadora do blog EPInfo Tutoriais, e hoje nós temos o tutorial Investigação Oportuna, como criar o indicador operacional do Sinan. Acompanhe comigo. Nós temos 3 passos. O primeiro passo será a atribuição de valores. Nós vamos fazer a atribuição utilizando duas variáveis em formato de data, que é a data de notificação e a data de investigação. Para esse passo, nós vamos renomear, vamos criar um nome da variável investigação. O segundo passo é a recodificação da nova variável criada investigação. Então, nós vamos renomear, vamos criar uma nova variável denominada investigação oportuna. O terceiro e último passo é a frequência dessa nova variável investigação oportuna. Nós consideramos na vigilância em saúde, principalmente na vigilância epidemiológica, de doenças de transmissão respiratória imunopreveníveis, que a investigação oportuna ela aconteça em até 72 horas, ou seja, 3 dias, para fazer o quê? Tanto a implementação do bloqueio vacinal como a quimioprofilaxia. São medidas de prevenção e controle para conter a magnitude e a disseminação da doença de transmissão. Tudo bem? Então, vamos praticar agora no EPInfo. No EPInfo, nós já definimos a fonte de dados. Vamos observar aqui na tela superior à direita, nós temos nessa base teste 524 registros. Agora, vamos fazer os 3 passos. O primeiro passo, vocês lembram que é a atribuição entre duas datas. Então, nós vamos arrastar o mouse para a aba esquerda, nas variáveis definidas. Vamos clicar em nova variável e selecionar a função com atribuição simples. Logo, abre-se uma janela denominada adicionar variável com atribuição simples. O novo campo a ser denominado é investigação. Vale ressaltar que nome de variável para rodar no EPInfo não pode ter acento, espaço ou outras acentuações, regrinhas que impedem reconhecer a variável. Então, é importante, preferencialmente, não inserir elementos que fogem ao padrão geral da escrita. Tipo de atribuição, nós vamos selecionar a diferença em dias. Então, vamos aqui escolher a terceira função, diferença em dias. A data inicial, uma regra importante. A data inicial significa que é o evento que ocorreu. Primeiro se notifica ou investiga? Primeiro se notifica. Então, a regrinha é sempre lembrar do que foi iniciado e do que foi finalizado. Então, a data de início aqui vai ser a data de notificação, DT notifique, e a data final, que é o que a gente quer observar, a investigação oportuna, é DT investe. Depois de preencher todos esses campos, da janela adicionar variável com atribuição simples, clique em OK. Muito bem, ao arrastar novamente o mouse para a aba à esquerda do painel de análise do EPInfo, nós temos aqui uma variável criada, que é a investigação, a partir da diferença de duas datas, data de notificação e data de investigação. Só que agora nós vamos verificar a investigação oportuna. Nós consideramos como investigação oportuna quando os casos notificados tiveram investigação em até 72 horas, ou seja, 3 dias. Então, para isso, nós vamos recodificar a variável investigação para criar esse intervalo dos casos que tiveram investigação oportuna em até 3 dias. Acompanhe comigo. Vamos arrastar novamente o mouse na aba esquerda de variáveis definidas, clique em nova variável e selecione com valor recodificado. Aqui na janela variável recodificada, nós temos aqui o campo de origem, nós acabamos de criar a variável investigação. Ok, vamos aqui em investigação. Muito bem. E agora nós vamos renomear o campo de destino. Vamos manter investigação, underline, e vamos alterar aqui oportuna.
pode manter o tipo de campo de destino em formato de texto. A gente recomenda dessa maneira porque a numérica ela se limita a trabalhar com elementos numéricos e não inclui os de texto. Voltando aqui, nós vamos incluir na primeira coluna from casos que tiverem início de investigação 0 dias. E aqui a gente coloca o quê? Nós vamos colocar o 4. Por quê? Porque a regra do EPINFO possui um intervalo aberto. Se nós incluirmos apenas o número 3, nós vamos perder os casos que tiveram investigação oportuna em até 3 dias. Então, para a segunda coluna, to, nós sempre acrescentamos um número para incluir aquele intervalo, os casos reais. Tudo bem? Aqui nós vamos digitar o quê? Oportuna, para verificar a investigação oportuna nesse intervalo de 0 a 3 dias. Outro valor, vamos digitar inoportuno. Clique em OK. Muito bem. Vamos arrastar o mouse novamente para a aba esquerda do painel. E aqui nós temos tanto a atribuição de duas datas em investigação, nós temos a recodificação da variável investigação. Vamos agora gerar uma frequência? Venha comigo. Clique em qualquer lugar aqui na área branca do painel de análise com o botão direito. Arrasta o mouse para adicionar dispositivo para análise e clique em frequência. Agora nós vamos gerar uma frequência de investigação oportuna. Aqui está. Clique em OK. O que nós podemos observar aqui? Primeiro, nós sabemos que nessa base de teste, base de dados, nós temos 524 registros. Logo, esse número também tem que coincidir com todas as tabelas quando nós consideramos uma frequência ou qualquer outra estatística do total de casos da base. Então, aqui nós temos o quê? Que dos 524 registros, 90,1% tiveram investigação oportuna, ou seja, 472 casos suspeitos. Isso podemos inferir que nós tivemos uma investigação oportuna na maioria dos casos e acho que até o SINAM considera esse monitoramento do indicador a partir de 90% como uma meta mínima de alcance desse indicador. É importante mencionar que em doenças de notificação compulsória, que envolvem principalmente doenças respiratórias de elevada transmissibilidade, a adoção de medidas de prevenção e controle são pertinentes para evitar novos casos secundários, inclusive óbitos. Por isso é importante a vigilância sempre manter elevados índices de investigação oportuna para evitar a expansão de um determinado evento ou surto, inclusive doenças inusitadas que nós não temos aqui no país. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é mostrar para vocês o passo a passo de como criar o indicador investigação oportuna a partir de variáveis da base de dados do SINAM. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site, aqui o epinfotutoriais.com. Nós temos aqui alguns conteúdos para vocês seguirem. Vocês podem baixar o passo a passo na versão PDF ou acessar a versão escrita também nos nossos posts. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhe com seus colegas. Otimize o tempo deles e o seu tempo também para fazer análise de dados usando o painel de análise do EPINFO. Eu espero vê-lo em breve. Um abraço e até a próxima. Tchau!